saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podeis assentar. Deus fiel. Meus queridos irmãos, eu sou eterno grato a Deus pela oportunidade que Deus me proporciona de poder estar entre os irmãos por mais uma vez. Quero enaltecer a Deus pela vida do meu irmão e amigo pastor Marcos, a sua digníssima esposa, pastora Gislene. Deus o abençoe poderosamente. Glória a Deus. Sem perca de tempo, eu quero compartilhar com os irmãos uma referência bíblica. Primeiro Evangelho, escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 3. Aleluia. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus. Referência bíblica, primeiro Evangelho, escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 3. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Meus queridos irmãos, e a todos que têm a graça e a oportunidade que Deus nos proporciona, eu quero dizer e confessar aos irmãos com muita humildade que eu sou 100% dependente de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E que neste momento em que irei fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra, que desapareça o eu e apareça só a sua glória. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Para aqueles que já me conhecem, sabem que eu sou sincero e também taxativo naquilo que Deus ministra ao meu coração. E dentro do horário que foi nos estipulado, prometo que serei fiel por mais uma vez para entregar o maná do céu, Glória a Deus. Glória. o alimento da palavra pela qual o Senhor ministrou ao meu coração nesta noite. Glória a Deus. Esse texto sagrado em que eu acabei de ler, primeiro Evangelho escreveu o evangelista Mateus. Haja vista que Mateus, ele era oriundo da cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum que fica-se nos confins de Zabulon e Naftali. Cafarnaum que fica aproximadamente 145 quilômetros, é a cidade de Cafarnaum para a cidade santa chamada Jerusalém. Mateus, ele é conhecido como Levi, e este homem, ele recebe a graça e o privilégio de ser escolhido pelo próprio Cristo para ser um dos 12 apóstolos do Messias. E Mateus, ele recebe agora a graça de escrever, de expressar parte da biografia acerca da tentação, ou seja, acerca do dia da tentação do Messias, do Cristo, Jesus de Nazaré.
dentro do capítulo de número 3, versículo de número 13, geograficamente, Mateus ele vai escrever com precisão, dizendo que Jesus está na cidade chamada Galileia. Nesta época, o Cristo estava com 30 anos de idade. Quando Jesus havia completado 30 anos de idade, ele saiu da cidade chamada Galileia. E para onde Jesus foi, pastor João Paulo Ferreira? Diz o texto que ele foi para a cidade conhecida como Jordão, ponto de referência o rio aonde João o Batista batizava e pregava a santa, genuína palavra de Deus. E diz o texto que quando Jesus estava com 30 anos, ele deu partida ao seu ministério e ele foi até a cidade chamada Jordão, que quando Jesus chegou, aleluia, de frente àquele rio e avistou João o Batista batizando e pregando, havia muitas pessoas que estavam descendo as águas batismal. Segundo os teólogos, fala que João batizava aproximadamente 2.000 pessoas por dia no Rio Jordão, e que quando aquela multidão está de frente ao rio, vendo que Jesus estava se aproximando, todos ali, muitos não conheciam Cristo, mas Deus já havia revelado para João Batista acerca do Cristo, acerca do Criador. Então, João Batista, antes de realizar o ato batismal, ele diz para a multidão assim: eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas no meio de vós existe um aí, este é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, aleluia. Uns olhavam para os outros e diziam: quem ele é? Aonde ele está? E João disse: ele está no meio de vós, ele é mais poderoso do que eu. Estamos em uma quarta profética. Eu ouvi uma palavra que soou de cima deste altar dizendo que hoje é uma quarta de libertação, e eu tomo uso desta palavra para dizer para vós outros que hoje será uma noite aonde Deus vai trazer um divisor de águas para este lugar. Deus vai trazer um divisor de água para a tua vida. Deus vai fazer algo grande, profético aqui nesta noite. Pastor João Paulo Ferreira, mas porque você fala com tanta convicção? Eu falo porque ele é mais poderoso do que eu. O seu nome é Jesus de Nazaré. Aonde ele está? Está em cima desse altar, está na nave desta igreja, está neste lugar, operando ele aqui. Não vai ter demônio, não vai ter fofoqueiro, não vai ter praga, pandemia que vem impedir o agir dele. Aleluia! Galamancho Lepurque Nagasi Amonjo Valasseme Dagai. Ele é o Deus poderoso,
Ele manda nos céus, na terra, Ele manda na tua vida, manda neste lugar. Satanás já quis te matar há muito tempo, mas olha você aí, por quê? Porque Ele é o Deus poderoso, é Ele quem tem cuidado da tua vida, da tua casa, deste lugar. Então creia que Ele está no controle de tudo. Jesus se aproxima de João o Batista para ser batizado nas águas. Que quando João avista a figura de Jesus, João disse: Senhor, eu não sou digno de tanta honra. Era para ser o contrário. Eu que deveria ser batizado por ti. Eu não sou digno de desatar a correia das tuas sandálias. Jesus disse: deixa, João, para que isto se cumpra a vontade do meu Pai. João batiza Jesus. Ato simbólico. Por que era ato simbólico? Porque Jesus não cometeu pecado. Mas para deixar para exemplo, foi um ato simbólico. Ele desceu nas águas batismal. E que quando ele desceu, João Batista, ele começa relatando, dizendo: ninguém não me falou, ninguém. Mas eu, João Batista, vi com os meus próprios olhos. E as pessoas diziam: tu viu o que, João? Quando ele saiu das águas, veio do céu uma pomba. Aquela pomba era símbolo do Espírito Santo. Veio do céu e pousou sobre o ombro dele. Ninguém não me falou, eu vi que quando os céus se abriu e uma voz saiu entre as nuvens, e aquela voz era a voz de Deus dizendo: este daí, João, é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Jesus sai das águas, saiu da cidade chamada Jordão, não foi para Samaria, Galileia, Jerusalém, Sicar, não. Mas diz o texto que depois que ele desceu as águas, o Espírito que havia pousado sobre ele dirigiu, conduziu, enviou ele para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Jesus estava cheio do seu Espírito, mas mesmo assim ele foi tentado pelo diabo. Então, pega essa daí do vento, meu filho. Você que se diz cheio do Espírito Santo, vigie, tome cuidado, porque Satanás também está caçando alguém para tragar 24 horas. Mas aquele que perseverar no temor da palavra de Deus, praga nenhuma vai chegar, praga nenhuma vai derrubar ele, não. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança cheia do Espírito Santo. Porém, seja prudente. Você pode ser manso como uma pomba, pode, mas seja prudente. Tome cuidado aonde você põe as suas mãos. Tome cuidado aonde você tem entrado. Tome cuidado com quem
quem você compartilha os teus segredos? Lembra de José do Egito? Contou os seus sonhos para os seus irmãos. Os seus irmãos perseguiram até a morte, mas os irmãos de José esqueceram que aquele sonho era de Deus, e o sonho de Deus vai se cumprir. Portanto, vigie, tome cuidado. Já existe alguns anos, pastora Gislene, a todos da minha retaguarda e os irmãos aqui, já existe alguns anos que eu, João Paulo, não copiei de ninguém, não. Um belo dia estava orando pela madrugada, e Deus, que é conhecedor de todas as coisas, sabia e sabe o desejo do meu coração. Então, conforme eu orava, o Espírito colocou palavra em meus lábios, e destas palavras eu adquiri para a minha própria vida. E o que é essas palavras? Alguns anos eu, João Paulo, servo de Deus, eu sempre falo assim: pastor, você vai falar e eu posso copiar de você? Aqui não é Facebook não, mas você pode compartilhar sim, tá? E o que é? Eu sempre falo: Deus, não permita que os meus olhos vejam aquilo que o Senhor não quer que eu veja. Eu falo: Deus, não permita que as minhas mãos pegue em algo que o Senhor não quer que eu coloque a minha mão. Eu falo: Deus, não permita que eu venha ter sentimentos, como também enfermidade no meu corpo, pela qual o Senhor não quer que eu tenha. E para finalizar, eu digo: Deus, não permita que os meus pés vá aonde o Senhor não quer que eu vá. Deus, nesta noite, quer marcar algumas vidas aqui, pelo poder da sua poderosa palavra. Talvez você entrou aqui fraco, desanimado, cabisbaixo. A tua árvore foi cortada pelo tronco, mas sobre a terra existem raízes. O Deus do céu, nesta noite, vai te pegar pela tua mão direita. E se prepare, porque Deus, Ele vai levantar. Vai. Alguém tentou te abater, mas Deus vai te levantar. Alguém tentou te parar, mas Deus vai te levantar. Mas de uma coisa eu digo: permaneça no teu chamado, permaneça fazendo a vontade de Deus e obedecendo-lhe a sua poderosa palavra. Aleluia. O que eu vou falar aqui é forte, mas eu tenho consciência daquilo que Deus está falando comigo. Não se aproxime. Não se aproxime de quem Deus já fez distanciar de você. Para de pegar este jugo que Deus já te libertou.
Obedeça a palavra, obedeça a voz de Deus, porque você vai ter vitória. Vai. É melhor agradar a Deus. Eu falo por mim. Eu sou novo. Comecei o ministério aos 12 anos de idade. Os meus olhos já viram muitas coisas. E se Jesus não arrebatar a sua igreja por esses dias, irei ver muitas coisas. Oportunidade para se corromper aparece diariamente. Proposta para agradar homens acontece muito. Mas eu, João Paulo, o que eu tenho não vem do homem, vem de Deus. Eu prefiro agradar a Deus. E crente, o cristão, pastora Gislene, é o ser mais inteligente que habita na terra. Por quê? Porque além do seu espírito, tem o Espírito de Deus. E o cristão, ele sabe, ele tem a consciência quando ele está agradando a Deus e quando não está. E esta palavra vem como um despertador, chacoalhando as nossas vidas, despertando-nos para um compromisso real com a vontade de Deus. Observa comigo, 75 anos de idade, um homem que foi criado no meio da idolatria, estava em Ur dos Caldeus. O seu pai era fabricante de imagens de escultura. E este homem, ele teve um encontro com a voz de Deus. Depois que o seu pai entrou em óbito, com 205 anos, Deus se revela para este homem estando ele com 75 anos, dizendo-lhe assim: sai da tua casa, do meio da tua família. E para onde eu vou? Tu vai para uma terra, aleluia, que eu, Deus, vou te mostrar. E nesta terra eu farei promessa. Aleluia. Aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. E aqueles que te amaldiçoarem, eu o amaldiçoarei. Este homem estava debaixo da vontade de Deus. Agora, quando ele estava com 99 anos, Deus fala com ele, dizendo-lhe assim: anda em minha presença e ser perfeito em obras. Se Deus pediu para Abraão andar na presença, é porque os seus olhos estavam desviando do foco da promessa. Nós estamos aqui de passagem, porque a qualquer momento vai se dar o soar da trombeta do Cristo. Jesus vai vir arrebatar a sua noiva, a sua igreja, que foi lavada, comprada pelo sangue do Cordeiro. Vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, homicidas, aqueles prostitutas, aqueles que amam e cometem a mentira, e só vai subir aqueles que amam e guardam a sua palavra e obedecem a sua palavra. Vou adiantar para partir para a finalização, para não causar nenhum enfado e também não ultrapassar do horário. Então o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Chegando ele no deserto, estava só.
Passa-se um dia, 2, 3, 4. 39 dias Jesus está sem ver ninguém, está em oração e em jejum. Glória a Deus. Eu fico pensando aqui com os meus botões. Pastor, tu tem botões? É forma de se expressar. Jesus como Jesus, ele como Deus, como Todo-Poderoso, ele jejuou 40 dias e passou 40 dias em jejum e oração para concluir o seu chamado. Aleluia. E o que é que você pensa? Que tem pessoas que são vocacionadas por Deus, são obreiros e não querem orar, não querem jejuar e não tem tempo para meditar na palavra de Deus. Deus, ele só faz por meio da sua palavra. Saiu fora da palavra, não tem nada de Deus, é coisa do homem. Mas Deus tem compromisso com a sua palavra. A igreja do Cristo não precisa e nunca precisou de amuletos e muito menos de sal grosso e rosa ungida para provocar libertação. Não, nós precisamos da palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que levanta, é a palavra que faz o milagre. Eu preciso da palavra, nós precisamos da palavra. Nós precisamos tanto da palavra que Cristo, que quando foi guerrear contra Satanás, ele usou a palavra. Ainda ontem eu entrava em uma determinada loja e a dona da loja me recebeu e ela me deu a oportunidade e eu tomei Jesus nela. Aí eu falei para aquela senhora, eu disse para ela: a maior pregação de um evangelista, de um pastor, não é pregar nos grandes congressos, não. A maior pregação de um homem, de uma mulher de Deus, é o seu testemunho de vida e o seu caráter diante da presença de Deus. Aleluia! O que adianta falar bonito? O que adianta conhecer os vernáculos da língua portuguesa, conhecer a Bíblia de frente para trás e não obedecer uma vírgula do que diz a palavra? Você lembra do que Jesus falou em Mateus capítulo de número 7, versículo 21, a partir naquele grande dias, muitos vão dizer, veja a expressão, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. E eu direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade. Pessoas que pregam e está debaixo do pecado, debaixo da mentira, debaixo do adultério. Deus não tem compromisso com ele e muito menos com ela, mas ele tem compromisso com aqueles que zelam para a sua palavra. A época em que nós estamos vivendo, século 21, parece, só parece, que aquilo que se pregava há 30 anos atrás
hoje, 2021, já não é mais pecado. Só parece. Mas no mundo espiritual não mudou nada. Irmãos, Jesus, ele é santo. Ele requer do seu povo santidade. Está escrito na Bíblia Sagrada: o Espírito que habita em você tem ciúme de você. Reveja os seus conceitos. Tome cuidado com quem você anda. Jesus está falando mais uma vez aqui nessa noite. Há um provérbio que diz: quem anda com fofoqueiro, ou você endireita ele, ou você fica pior do que ele. Se você anda com uma pessoa que não busca Deus, a tendência é uma crise espiritual. Mas se você anda com uma pessoa que tem a Deus, essa pessoa sempre tem uma visão, uma palavra, é uma direção profética. Primeiro Evangelho, Mateus capítulo de número 4, versículo de número 3. Bíblia Sagrada, Almeida corrigida. Jesus está no deserto, depois que jejuou 40 dias e 40 noites. Chegou-lhe a ele o tentador. O tentador é bem sabido que é essa hora que a gente fala diabo, os irmãos falam baixinho, né? Então vai lá, diabo, diabo, diabo. Satanás, o narigudo, o sem dente. Então Satanás chegou, e olha só a ousadia dele, olha a oratória dele, usando-lhe a palavra condicional. E qual é a condicional? Se tu és. Se tu és. O diabo sempre quer colocar esse se tu és na nossa vida. Sempre quer colocar. Mas aquele que foi e é escolhido por Deus, não tem essa de se tu és não. E qual é? Eu sou. Eu posso. Pode o quê? Todas as coisas. Ninguém. Naquele que me fortalece. Quem ele é? O Todo-Poderoso. Que João Batista falou. Ele é o Todo-Poderoso. Se tu és o Filho de Deus, transforma pedra em pão. O texto fala em pães, vários pães. Agora, observa comigo. Eu quero que você analise o texto. Por que Satanás não tentou Cristo quando ele havia completado 30 dias de jejum e oração? Por que o diabo não tentou Jesus que quando ele havia jejuado 40 dias, aliás, 39 dias, por quê? Porque neste período Jesus não estava com fome, mas depois que completou 40 dias, a fome veio sobre Jesus, e que quando a fome veio, o diabo disse: é agora, eu vou derrubar ele, eu vou aproveitar da fraqueza dele.
Então ele chega e diz: se tu és o Filho de Deus, demonstra o teu poder, transforma pedra em pães, e come, sacia, mata-lhe a tua sede. Jesus, cheio do seu Espírito, disse: está escrito que nem só de pão, nem só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá é da palavra de Deus. Aleluia. O diabo viu que não tinha jeito. Primeiro tópico: fome. Esaú perdeu o direito de ser abençoado, porque trocou a sua bênção por um prato de comida. Porganagacia purganagaia. Johalabaragaséria. Gamancho belava cando quedagai. A primeira mulher que habitou na terra, por nome de Eva, traiu a confiança de Deus pelo um alimento chamado o fruto proibido. Aonde está a minha fome diante de Deus e diante dos homens? Aonde está a tua fome aqui nesta noite? Existe um ponto chamado ponto de interrogação. Quarto evangelho, escreveu o evangelista João, capítulo de número 4, versículo 31. Jesus está em uma pequena cidade de Samaria chamada Sicar. Está defronte uma cisterna que Jacó havia deixado para o seu filho José como herança. 12 homens, que eram os 12 discípulos, Jesus disse assim: vocês estão com fome, então vá à padaria comprar pão. Os homens foram comprar comida, pão. Jesus ficou sozinho em uma cisterna. Ele avista uma mulher com um cântaro na cabeça. E esta mulher veio tirar água. Eu não vou me deter sobre a biografia desta mulher, mas vou no ponto de partida, para não sair fora do foco da palavra. Que quando os discípulos voltaram com comida, eles viram Jesus conversando com uma mulher e se alegraram. E pensaram: Jesus está chavecando uma cabritinha. Está escrito, eles se alegraram. Existe uma igreja aí, que eu não vou falar o nome porque está sendo filmado. A mensagem vai para o canal no YouTube. Senão depois eles vão processar o pastor João Paulo. Produtor, corta isso daí, tá? Na edição. Diz que Jesus teve um caso e teve filho com uma mulher. Quem é o nome da mulher? João capítulo 8. Mas é mentira do capiroto. Mas os discípulos se alegraram a ver Jesus conversando com uma mulher. Aí eles fizeram um pedido, disseram assim: Jesus, come conosco. Sabe qual foi a resposta dele? Uma comida tenho para comer, glória, pela qual vocês não conhecem.
Aí os discípulos falaram uns para com os outros: porventura alguém trouxe alguma coisa e deu para ele comer? Jesus se levanta e disse: negativo, ninguém não trouxe nada para eu comer, mas a comida que eu tenho para comer, pela qual vocês não conhecem, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. Qual é a minha, qual é a tua e qual é a nossa fome no caráter espiritual? Quem anda na carne, está escrito, sempre vai se inclinar para as coisas da carne, mas quem anda no espírito da palavra sempre vai atrair o reino de Deus para a sua presença. 4 minutos para concluir o sermão. Segundo tópico: Satanás transportou a cidade santa. O nome da cidade? Jerusalém. Ele transportou a cidade santa. Jesus agora sai do cenário do deserto e está no pináculo, no topo, em cima do templo. Está em cima. Aí o diabo disse assim: se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para quê? Para te guardar. E fazer o quê? Fazer com que você não tropeça em pedra. Jesus, cheio do Espírito, diz: também está escrito: não atentará o Senhor teu Deus. Agora presta atenção aqui, já vou finalizar. Eu confesso que eu nunca ouvi ninguém falando o que eu vou falar agora. Se você já ouviu, graças a Deus por isso. Eu também nunca preguei, confesso também. Hoje aqui será a primeira igreja que eu estou abordando o que eu vou falar agora. Primeiro tópico: Satanás tentou Jesus na hora da fome. Agora o diabo, ele transporta Jesus, coloca no pináculo do templo e faz-lhe a ele uma proposta, dizendo: desce, lança-te daqui abaixo. Em outras palavras, o diabo queria que Jesus cometesse suicídio. Tu chegou a abrir o olho, né? É forte. Agora, analisa comigo aqui, já vou encerrar. Está escrito: o diabo transportou a cidade santa. Jesus está em cima do pináculo do templo. O diabo disse: lança-te daqui abaixo. Agora pensa comigo, segundo a pesquisa, o grau 4. Grau 4 de quê? De suicídio no Brasil e no mundo. Agora pensa comigo, as pessoas que cometem suicídio, elas vão para onde? Me responda. Sempre pula de viaduto, de prédio. E quem é que leva essas pessoas para lá? Quem é? É o tentador, Satanás, aleluia. Portanto, desperta porque dorme, ora um pouco mais, jejuma um pouco mais, porque Satanás está aí, mas a promessa de Deus continua de pé. O que tem de pessoas que cometem
de suicídio é um número absurdo, mas enquanto a igreja estiver de joelho orando, Satanás não tem vez. Satanás não tem vez. Ore pela tua casa, ore pela tua empresa, ore por esse lugar, ore pela nação brasileira. A minha sogra, pastora Gislene, tem aproximadamente 5 anos isso. Ela estava dentro do apartamento aqui no Ipiranga e a patroa dela não andava, paralítica. Uma mulher de posse, de família, há muitos anos paralítica, mas sofria do mal do século chamado depressão. A minha sogra estava dentro do apartamento. Ela pediu para levar no quarto, na cadeira de roda. Levou ela. Passou-se algumas horas, minuto, e nada da mulher. Quando a minha sogra abriu a porta do apartamento, a janela estava aberta do apartamento. A tela tinha sido rasgada. E quem é que estava dentro do quarto? Uma mulher paralítica sozinha. E o que foi que aconteceu? Se jogou do 10º andar abaixo. Aí eu te falo, quem foi que levou essa pessoa no mundo espiritual e fez cair do 10º andar? Tem pessoas que acham que o diabo é um coitadinho. Não brinque no mundo espiritual. Procure ter comunhão com Deus. Não venda a tua vinha por nada. Busque a Deus, como foi dito aqui, em tempo e em fora de tempo. É hora da igreja despertar e buscar a presença de Deus. Terceiro tópico, em outra oportunidade eu falo. Passei 4 minutos do horário.